Ora, viva saudável, feliz e abençoado sábado. Então, uma mãe precisa ir para um tribunal para lembrar a um pai quais são as suas obrigações, para lembrar a um pai que tem um filho e este filho precisa de si e precisa da sua atenção. Uma mãe precisa fazer isso. Uma mãe, uma mulher precisa ir a um tribunal para lembrar a um homem, para lembrar a um pai quais são as suas obrigações para com seu filho. É isso? O Senhor precisa de um juiz, precisa de um curador para te lembrar que tens obrigações perante os seus filhos. Estranhamente, a quando do fabrico destas crianças, o Senhor não precisou de alguém para te lembrar que tenhas responsabilidades. O Senhor não precisou de alguém para dizer, olha, vai lá fazer filho é assim, é aquilo, mais aquilo. O Senhor foi para lá por livre, espontânea vontade, todo sorridente. Hoje, na hora das obrigações, na hora de cumprir as suas responsabilidades, precisa de um juiz, precisa de um curador para te lembrar, precisam de uma confusão perante, sei lá, multidão, para que o Senhor possa cumprir as suas obrigações de pai. É com os homens que vamos falar hoje, que estamos a falar hoje de forma saudável. Não podemos normalizar esta brincadeira de termos a capacidade de procriar e não responsabilizarmos-nos pela criação desses indivíduos. Vocês não podem normalizar trazerem filhos ao mundo e não arcarem com as consequências da criação desse ser. Não pode. Homens não podem normalizar que uma mulher vá a tribunal para lembrar-te que tens obrigações perante um filho, que tens responsabilidades perante um filho. O dever de alimentar as crianças é de ambos, sem sombra de dúvida. É do pai e da mãe. Assim a lei prevê. Mas o Senhor, principalmente naquele processo de separação, naquele processo de divórcio, não precisa de um juiz, não precisa de um mediador para te lembrar que o Senhor tem obrigações. Vamos lá normalizar, cuidarmos das nossas crianças. Vamos lá normalizar, homens, normalizem, cuidarem das vossas crianças, aqueles seres que vocês trouxeram ao mundo por livre e espontânea vontade. A presença de um pai no crescimento de uma criança é extremamente importante. A presença de uma voz masculina no processo de criação do indivíduo é extremamente importante. O fato de estar separado com a mãe não significa que também estás separado com os filhos, estás separado neste processo de criação. Sob pena de amanhã, quando tiveres naquele teu carro de luxo, naquela grande avenida, a pessoa que estiver a pedir-lhe esmola, seja mesmo o seu filho, aquele que o Senhor trouxe ao mundo e não se responsabilizou no processo de criação. Tenham responsabilidade paterna saudável.